O que será que fez uma agência de lançamentos familiar sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais já no próximo lançamento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e em muitos outros próximos? Afinal, como isso é possível? É a mesma equipe, a mesma gestora de tráfego, o mesmo editor de vídeos e designer e o mesmo estrategista e copywriter. Literalmente as mesmas pessoas. Não foi sorte, não foi o acaso, nem foi mágica. O que fez a gente sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais foi encontrar e fechar a parceria certa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões 100K. Eu sou o Leandro Moreira, aqui da Foco Conexões Digitais, e eu ajudo lançadores a encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos. E vamos lá, o tema do vídeo de hoje é como negociar o percentual financeiro na hora de fechar com experts que têm potencial de 100K, ou seja, de 100 mil reais, né, com lançamentos. Se você ainda não é inscrito, se você está vendo isso no YouTube, já pode curtir, no Instagram também já pode curtir. Se tiver no YouTube, já pode se inscrever nesse canal, ativar no sininho as notificações. Isso se você é lançador, agência, urgência, ou seja, se você quer ou precisa encontrar e fechar a parceria com o expert, não é qualquer parceria, parceria certa para faturar os seus primeiros 100 mil reais e até mesmo os próximos 100 mil também. Né? Vamos lá, para todo mundo ficar na mesma página, quando eu falo de percentual financeiro, eu me refiro à parte do faturamento daquele lançamento, daqueles lançamentos, que será direcionada às partes, né? Ao expert, ou à expert, e a você como lançador, agência e urgência. Então, esse é o percentual que eu estou me referindo. Muitas vezes, tem algumas pessoas que se confundem ou que pensam assim, ai meu Deus, então precisa sempre ser o percentual X, um exemplo, precisa ser meio a meio, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, na verdade não. O combinado não sai caro. Né? É importante que você desenvolva essa habilidade de negociar o percentual, mas também saiba, não necessariamente existe uma regra, existe uma lei para isso. Né? E por que, no fim das contas, é fundamental que você aprenda você desenvolva essa habilidade na hora de negociar. Porque das duas, uma. Se você não sou... Aqui eu estou falando de parceria com experts bons. Expert com produto, expert com audiência, expert com autoridade, expert que já levou pelo menos 50, 100 pessoas, né, ao destino que ele se propõe, a Roma, a promessa, como quer que você chame. Então, é desse tipo de expert que eu estou falando. Se na hora, lembrando, você listou os experts, você selecionou os experts, você abordou os experts, e aqui é a hora da negociação. Né? Se o cara topou falar com você, é que sim, ele demonstrou algum interesse, alguma dor, que seja. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas o fato é, se você não desenvolver essa habilidade de saber negociar, das duas, uma. Ou você não vai conseguir fechar a parceria com um expert bom, ou então você até vai fechar, só que você vai fechar com um percentual que poderia ser melhor. Então, é fundamental que você saiba, então já pode anotar, se você anota em caderno, papel, não interessa, a agenda, no computador, não importa. O fato é, você que é lançador precisa necessariamente desenvolver essa habilidade para negociar com experts bons, que é o nosso caso aqui. E eu estou frisando bastante isso, porque eu vejo, em contato, né, com muitos lançadores e tudo, alguns erros muito comuns, muito comuns, na hora de negociar o percentual. O primeiro erro que eu vejo é o seguinte, é o lançador falar como se ele tivesse a intenção de dividir com o expert, né? Como assim? Ué, vamos fazer assim, a gente divide meio a meio? Isso, ao meu ver, se você está falando com um expert bom, com um expert grande, pode ser complicado. Porque se o cara já faz sozinho, por que ele vai querer dividir com você? Ele já tem produto, ele já tem audiência, ele já tem autoridade, ele já tem provas. Para que ele vai querer dividir? Então, é um erro que eu vejo assim, muito recorrente.
você precisa ter muito cuidado ao falar, a nossa linguagem, como se fala e o que se fala também nesse caso, né? Um segundo erro que eu vejo assim como assim, extremamente prejudicial é você, como lançador, não usar a ancoragem na hora de negociar. Você já falar a proposta, já falar o percentual direto e reto, assim, de sopetão. Eu jamais faria isso. Por quê? Se você fala o percentual que você quer, o objetivo que você quer de percentual, vou dar um exemplo, seja 50%. Se você já fala direto, fala, olha, então a minha proposta é que eu fique com 50% e você fique com 50%. Se você fala direto, sem ancorar, sem justificar, sem comparar com nada, as chances de o expert se achar, porque você está numa reunião de negociação, ele vai querer o quê? Negociar. Se você já falar direto esse percentual, seja ele qual for, deu exemplo de 50%, mas poderia ser outro, as chances de ele querer diminuir, de ele não entender logo de cara, são muito maiores. Então, antes de você falar, qualquer que seja o percentual, eu já vou falar mais sobre isso já, você vai precisar ancorar. E eu vou explicar já como que eu costumo fazer, né, para ter esse tipo de ancoragem. Outro erro também, acho que já é o terceiro, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola, assim, não justificar o percentual, seja ele qual for, você como lançador não justificar o percentual, não detalhar as atividades, né? O quanto essas atividades que você, como lançador, vai executar, o quanto de tempo elas demandam, o quanto de energia, o quanto, eventualmente, de dinheiro, o quanto de especialização. Como assim especialização, Leandro? Cursos, mentorias, e isso bem detalhado. Aqui eu estou falando, por exemplo, de tráfego. Aqui eu estou falando de edição. Aqui eu estou falando de design. Aqui eu estou falando de copy. O quanto de tempo exige isso? É muito tempo. Só para edição. E outra, será que o expert ele gosta de lidar com isso? Ou será que ele faz porque, se é que ele faz tudo sozinho, tem alguns experts que tem, de repente, uma pessoa ou outra ali para ajudar. Agora, será que essa pessoa é especializada? Então, o fato é um erro você não justificar, depois que ancorar, não justificar. Quando eu falo justificar, é exemplificar. Talvez seja até melhor. Não exemplificar. Falar, olha, a minha parte vai ser isso. É você detalhar, é você justificar. É um grande erro, mas eu já vi em algumas situações lançadores pura e simplesmente já, além de falar de sopetão, não, vamos dividir, meu Deus, para que o cara vai querer dividir? E já fala logo o percentual e não justifica nada. Tudo isso vai fazer diferença entre o sim que você pode receber de uma parceria e o não. Então saiba disso, fique bem presente. Um outro erro, não acabou não, a galera costuma, e eu entendo, porque tipo assim, isso aí, esses assuntos, né, de negociação e tal, eles são um pouco difundidos, eles são um pouco ensinados na prática. Alguns conceitos até são falados e tudo mais, mas na prática ali, a fundo, eu não vejo muita gente falando a respeito disso, não. O que mais? Um outro erro, sim, até anotei aqui, é você não detalhar o custo de oportunidade. Como assim o custo de oportunidade? Quanto tempo esse expert, por exemplo, já perdeu tendo que ele editar vídeo, ele fazer a parte do trabalho de design, ele fazer tráfego, ele fazer copy, ao invés de ele focar naquilo que ele gosta, naquilo que ele é bom. Quanto tempo ele já perdeu? Fora dinheiro, porque tem esse custo de oportunidade também de grana, de investimento. Quanto ele está perdendo nesse exato momento? E aí cabe a comparação com outros players. Sempre vai caber com outros players, de preferência do mesmo nicho. Mas isso é um erro. Muitos lançadores acabam que não colocam esse custo de oportunidade, não deixam o expert presente para essa realidade. Não é uma realidade. Só que é importante trazê-la à tona. Por quê?
isso é uma forma de você mostrar para o expert o seu valor, né? É uma forma de você justificar o percentual, que aquele percentual que está sendo sugerido, que está sendo proposto, ele não é do acaso, ele não é baseado no achismo, ele não. Ele tem uma importância, uma relevância, né? Então, não detalhar o custo de oportunidade definitivamente é um grande erro. E o outro erro que eu coloquei aqui é ainda relacionado ao custo de oportunidade, é você não conseguir, sequer tentar, muitas vezes, mas é você não deixar o expert, não conseguir fazer o expert imaginar como seria tendo a parceria com você. É imaginar, fazê-lo imaginar, ele deixar de fazer tudo. Certamente, se o cara topou a reunião com você, porque é de negociação de percentual que a gente está falando, você já passou pela lista, como eu disse, você já passou pela seleção, você selecionou dentre os listados, você abordou, ele te retornou e você está na reunião. Esse é o contexto. Se o cara está na reunião, é porque certamente está doendo alguma coisa. Senão ele não precisaria de você. Por que você acha que ele aceitou uma reunião com você? Né? Não faria sentido. Ou está doendo alguma coisa, e na maioria das vezes está, ou pura e simplesmente ele está querendo algo a mais. Às vezes as coisas até estão indo bem, mas ele enxerga potencial, ele enxerga uma possibilidade de um retorno maior, seja ele financeiro, seja ele de impacto, seja ele legado, não importa. O cara já está lá na reunião. Então, o exercício, um dos exercícios que é importante fazer e que é um grande erro não fazer, é fazer ele imaginar. Fala, olha, e aí, claro, para isso você vai precisar sondar, às vezes antes da reunião, muitas vezes antes, vai da preparação que você fez, e eu já fiz um vídeo até a respeito disso, como se preparar, né, para a pressão da reunião com grandes experts. Então, não vou entrar no detalhe, mas é óbvio que antes da reunião você vai ter feito pesquisas a respeito desse expert. Pesquisas em todas as esferas, em todos os aspectos, inclusive nos conteúdos, inclusive nas postagens, inclusive nos comentários, inclusive nos stories, em tudo. Através dessa pesquisa, você já é possível você já ter uma noção, uma alucinação que seja, pô, esse expert, cara, ele provavelmente ele faz tudo sozinho. Ou então esse expert, ele até deve ter alguém que ajuda ele, mas definitivamente essa pessoa não é especializada, não. Nem aqui, nem na China. Esse expert, sabe? Então, ao descobrir qual é a dor, ao descobrir o que ele quer, é fazer imaginar. Seja a dor ou seja o que ele quer. Imagina você falar pro cara, falar, meu, imagina, pô, recentemente nós fechamos com uma expert no nicho de nutrição e ela até então ela estava fazendo tudo. E dói fazer tudo, porque é um tempo do caramba. Meu, edição. E outra, não tem nada a ver com a expertise. Aí é um potencial que está deixando, a energia vai escorrendo, o tempo da pessoa, o dinheiro. Faz a pessoa imaginar. E, fulano, olha só, imagina. Fechamos a parceria aqui, eu vou assumir todo esse trabalho. E você vai focar apenas, e eu gosto de falar apenas porque é a verdade, esse apenas não é falando que é pouco trabalho, não. Mas você vai focar apenas no que você gosta e no que você é bom. Deixa todo o resto comigo. Tirar o peso. E isso é um grande erro. Não fazê-lo imaginar. Falar pro cara, meu, imagina. Você focando só no que você gosta, no que você é bom. É o que vai acontecer, a gente fechando aqui. Automaticamente, isso tem uma relação direta com o percentual, porque isso agrega um valor muito grande. E, tipo assim, esses são os erros, né? Como eu gosto de fazer em relação a, assim, o que eu considero que é um jeito mais eficaz, sabe? Por exemplo, ao invés de falar em como dividir, né? Falar pro cara, vamos dividir e tal. Não é vamos dividir. E até mesmo se ele tem essa objeção, se ele já passou sozinho, mas, nossa, tô na reunião aqui, mas, poxa vida, por que eu vou dividir com você se eu já tenho tudo, se eu já tenho 100%? E aí é o que eu costumo falar. É óbvio que isso vai variar de acordo com o tamanho do expert, vai variar de acordo com o seu contexto, com as suas circunstâncias, mas é o que eu gosto de usar e para mim funciona muito bem.
falo, olha, fulano, não, na verdade, a minha intenção não é dividir nada com você. Eu quero é multiplicar. A minha intenção é multiplicar. E aí eu dou, antes eu não tinha nenhuma prova, mas agora eu tenho, inclusive, uma prova. Falo, olha, inclusive, recentemente, com um expert que nós fechamos, inclusive faturamos, né, múltiplos 6 dígitos, quiçá 7 dígitos em 2 anos de parceria, ele já tinha lançado 40 vezes, literalmente, não é força de expressão, e ó, juntos, nós multiplicamos os resultados dele, multiplicamos por 5, por 6 e até por 7 vezes. E digo mais, sem sequer nos conhecermos pessoalmente. Quando aí já lida também com a objeção de expert, que é bom, mas que acredita que necessariamente você tenha que estar na mesma cidade ou muito próximo e tal. Então, já automaticamente, já como efeito colateral, ainda já ataca essa objeção, essa possível objeção também. Já mata ela. Então, não é dividir, é multiplicar. Ah, Leandro, mas eu não tenho prova ainda. Legal, mas você não precisa, eu também não tinha, né, antes, e aí você não precisa necessariamente apresentar uma prova sua. Você pode apresentar, inclusive, essa prova. Fala, olha, mas eu tenho casos, eu conheço pessoas que o expert já tinha lançado 40 vezes, já tinha produto, já tinha audiência, e juntos eles multiplicaram por 5, por 6 e até por 7 vezes. É exatamente isso que eu quero fazer com você. Não tem nem só o meu caso, tem outros casos aí de players do mercado também, o Ladeirinha, o próprio Marcos Paulo, o Marçal, enfim, o que não faltam são exemplos, né? Mas o fato é, tendo um seu você usa, tendo outras provas você também usa. O grande lance não é dividir, é multiplicar. Porque se você focar no vamos dividir, não faz sentido o cara que tem 100% querer dividir. Ah, Leandro, mas talvez faça porque ele faz tudo e não sei o quê. Legal, no fim das contas, eu sei que acaba sendo uma divisão, mas é uma divisão focada para multiplicação. E isso precisa ser muito explícito. Literalmente, precisa ser falado. E lembrando, além de ser falado, precisa ser falado com segurança. Mesmo que você ainda não tenha feito. Porque eu também não tinha. Mas se você falar assim, não, a ideia é a gente não é dividir, multiplicar. Multiplicar. Meu, pelo amor de Deus, você vai precisar falar com segurança. Mantendo a sua essência, é óbvio, mas se você não tiver segurança para falar, pode esquecer também. Então, esse é como eu lido em relação a esse lance de divisão / multiplicação. Sobre a questão da ancoragem, que eu estava falando agora há pouco, é assim, não existe uma regra propriamente dita quando você vai oferecer um percentual, né? Você vai propor um percentual para fechar a parceria ali com o expert. Mas, independente do percentual que você vai propor, deveria ser uma lei. Olha, é a nova lei dos lançadores. Você precisa, necessariamente, se quiser encontrar e fechar parceria com um expert bom, com produto, com audiência, com prova, você precisa ancorar. Independente do percentual que você vai propor, precisa ancorar. E como assim? Como é que eu faço essa ancoragem? Eu falo com fulano, o expert. Fulano, olha só, o fulano é bom. Vou dar um exemplo de fulano mesmo. Fulano, olha só. Quando a gente vai chegar nos percentuais, né? Bom, apesar de não ser um produto de conhecimento também e tal, eu faço uma analogia em relação a livro. Não sei se você sabe, mas livro, quando o cara, né, escreve um livro ali, no máximo, normalmente, ele acaba ficando com 10%. 10%. 90% é editora. Acredite ou não, é assim que funciona e tal. Não é um curso, não é uma mentoria, mas é um outro produto também relacionado a conhecimento. Beleza. Tem agências por aí afora que operam, que trabalham com um percentual de 80% para a agência e 20% para o expert. Repara, comecei com 90%, passei para 80%. Outras agências trabalham com percentuais de 70% para a agência, 30% para o expert. E ainda por cima, muitas vezes você paga ali um setup, você paga ali uma taxa inicial, ou até mesmo você paga, de repente, mensalidades, ou você paga investimento em tráfego. Tudo isso, ancoragem.
Estou ancorando. Comecei no 90, fui para 80, estou no 70. E aí, esse é o meu modelo de negócio. Não significa que é uma lei, uma regra, e nem significa que ele vai ser assim para sempre. O próprio modelo de negócio que a gente utiliza hoje. Mas eu ancoro lá nos 90, e aí passo pelos 80, passo pelos 70, e aí falo, olha, nesse momento, o nosso modelo de negócio ele funciona da seguinte forma. A gente investe juntos 50-50 e do que retorna também fica 50-50. Se eu fosse falar, como eu disse lá atrás, já diretamente, fulano, olha só, vamos dividir meio a meio. Que vamos dividir meio a meio? Se o cara não entender, se não tiver ancorado, se não tiver exemplo, se não tiver comparativo, parâmetro, para que ele vai dividir? Estou falando de expert bom. Expert iniciante, o cara vai querer, com certeza. Mas não é esse expert que você vai faturar rápido os primeiros 100 mil. E eu aprendi depois de lançar dezenas. Então, é fundamental ancorar. E eu ancoro dessa forma. Não significa que é a única forma ou necessariamente a forma que você tem que fazer. Mas necessariamente você precisa ancorar. Ponto. Dito isso, ainda sobre o lance tipo assim, você justificar esse percentual que você falou e que você propôs, tudo, em relação ao detalhamento de atividades, não basta você simplesmente falar os pontos, né? Não, eu vou fazer todo o tráfego, eu vou fazer as edições, vou fazer a parte ali de design, eu vou fazer as copies. Legal. O que é importante esmiuçar, é importante detalhar, é importante que ele consiga visualizar, se possível, até mesmo com exemplos práticos ali, uma apresentação. Isso não é uma regra, necessariamente, inclusive eu não uso apresentação visual na hora da reunião, nem coisa parecida. Eu não uso. E não, assim, talvez ajudaria, mas é o que é. Não estou dizendo que você precise necessariamente usar, e pelo contrário, estou dizendo, inclusive, que eu não uso. Mas o fato é, o que você precisa detalhar, demonstrar tudo que se refere. Por exemplo, eu vou cuidar de todo o tráfego, que aí você vai entrar, é distribuição, é captação, é remarketing, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo relacionado. Edição. É óbvio que isso vai estar nos combinados que vocês vão fazer também. Já vou chegar lá em relação a quantos lançamentos eu costumo fazer, propor, né? Mas, enfim, você vai falar da parte de edição. Vai editar o quê? Todos os criativos, vai editar o quê? CPLs. Tudo isso demanda tempo. Tudo isso demanda energia. Tudo isso demanda dinheiro. Então, é importante ser detalhado. Legal, o que mais? Mesma coisa em relação a design, tudo. Imagens ali, página, caramba, show. Copy, mesmo esquema. Eu vou scriptar. Leandro, mas eu trabalho sozinho. Tá, não interessa, na verdade. Quem vai fazer, quantas pessoas vão fazer. Você vai assumir a responsabilidade, seja sozinho ou seja com equipe. Não interessa. Você vai assumir. Porque isso é uma outra objeção também, de experts. Mas eu vou dividir com você meio a meio, sendo que você trabalha sozinho. Se o cara trabalha sozinho e ele dá conta de fazer com qualidade tudo e vai tirar isso das costas do expert e, através dessa ação, vai multiplicar os resultados, qual é o problema? Mas é importante você estar preparado também. Se você trabalha sozinho, fala assim, não, mas eu trabalho sozinho, e aí o expert não vai querer. O expert achou injusto. Ele só achou injusto porque ele não entendeu a quantidade de coisas que você precisa e vai fazer. E com qualidade. É por isso. Então, legal, copy, você vai scriptar tudo. Fala palavra por palavra do lançamento, a responsabilidade de escrever e do resultado final é minha. É importante também você trazer isso. Isso vai passar para ele segurança. Vai passar que ele não está falando com um expert, com um lançador, tá ali, eu quero, tipo, interesseiro. Não. Você está, na sua atitude, na sua postura, você está somando, você está agregando, você está dando sinais de que sim, a multiplicação, ela vai acontecer. E isso já começa na sua fala também, no que você fala e como você fala. Aqui eu estou falando das coisas sobre o que falar, mas também é importante o como. Legal.
uma outra questão, além desse detalhamento, é importante você não esquecer, tipo assim, se às vezes não é o expert que faz, né? Às vezes pode ser uma outra pessoa. Só que é o seguinte, essa outra pessoa, ó, o cara tá na reunião com você, lembra? Se ele tá lá, é porque tá doendo. Ou tá doendo porque ele tá fazendo tudo, ou tá doendo porque alguém tá fazendo, só que ele não tá satisfeito com esse alguém, senão ele não estaria nessa reunião com você. Identificou isso, essa situação, ah, você que faz tudo, como que é, como que não é? Aí ele vai dizer, legal, se é ele, aí você vai tratar desses pontos. O primeiro ponto é o detalhamento de cada tópico, né? E se ele falar assim, ah, não, mas eu já tenho fulano de tal que faz isso aí para mim e tal. Na preparação da reunião, você já vai precisar ter os pontos ali positivos, mas as oportunidades de melhoria também. Porque na primeira coisa que ele falar, por exemplo, mas tráfego, por exemplo, tá? Tráfego, eu já tenho quem faça e tal. E aí, na preparação, você observa que o cara não está distribuindo, de repente, conteúdo. De repente, você percebe que na análise que você vai fazer, na preparação, ele é um expert bom, é um expert com potencial, mas você observou que mesmo ele sendo bom, mesmo ele tendo potencial, ele não não tem o Google, por exemplo, ele não está no YouTube. Ah, é só Instagram, ou até mesmo só no YouTube, está dependendo de uma única fonte de tráfego, e para escalar, você não vai poder depender, e é importante ser dito isso para ele. Fala, olha, fulano, entendi, você já tem a pessoa que faz tráfego, não a conheço, tudo, mas o fato é, pelo que eu observei, você ainda não está no YouTube. O que está acontecendo? Por que você ainda não está lá? Você não pode depender só de uma fonte de tráfego. Você demonstrar sem arrogância, sem soberba, pelo amor de Deus, mas você demonstrar para ele que, cara, tem potencial de crescer. Tem coisa que está sendo feita que não está sendo feita no potencial máximo ainda. E que é um processo, mas é importante você demonstrar isso para ele. Você fala assim, ah, não, mas edição, eu tenho fulano de tal, mesmo esquema. Você fala, não, legal, show de bola. Mas, ó, ainda sobre edição, pelo que eu vi, e assim, a gente conseguiria aumentar a qualidade da edição, do design, de thumbs, né, de tudo. E, por exemplo, você sabe que as thumbs são a primeira impressão, é a primeira coisa que o cara vai ver ali antes mesmo de assistir seu vídeo. Então, se você não tiver uma thumb ali, sabe? É você deixar, claro, mesma coisa é copy. Copy, o mesmo esquema. Fala, não, mas para copy eu mesmo escrevo, eu que domino o assunto, né? E tal. Uma coisa é ele falar sobre o como. É a expertise dele. Agora, outra coisa é ele falar sobre o porquê a audiência dele, o público dele, deve se comprometer, deve entrar, deve comprar o produto, a mentoria, o treinamento, a solução que ele está oferecendo. E isso passa por técnica de copy. Isso demanda muito tempo, isso demanda muita energia, isso demanda muito dinheiro, isso demanda muita especialização. Nesse ponto da especialização, você vai usar com todos os tópicos, tráfego, design, edição. Estou falando de copy, mas pode ser replicado em todos. O que você já fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer, em termos de curso, em termos de mentoria. Eu costumo dizer, olha, não, mas aqui, pô, eu estou dentro da mentoria do Érico Rocha, estou no Insider. Eu investi 50, no meu caso, terceiro ano já, mais de 150 mil reais, literalmente. E, ó, vou continuar investindo. Então, em termos de tudo, tá? Em todos os aqui, isso por si só, essa mentoria, eu já cobro tudo. Além disso, eu também me aprofundo em relação à copy. Já fiz curso do fulano de tal, ciclano. Nesse momento, estou estudando o tal e tal e tal. E quer saber? Isso aí demanda muito tempo. Demanda muito tempo, muita energia. E aí você já entra no próximo tópico. Que nada mais é do que você falar para o cara. Fala, olha, imagina, né? Voltando ao caso de imaginar. Imagina você ter alguém, se você trabalha sozinho, você fala alguém. Se você tem uma equipe, você fala uma equipe. Imagina você tendo uma equipe para fazer todo o trabalho pesado, todo o trabalho de copy, todo o trabalho de tráfego, todo o trabalho, depois que você mostrou que ele tem potencial de melhoria. E precisa melhorar. Que fulano de tal, do mercado dele, do nicho dele, é maior por causa disso, disso, disso. Se o cara falar, mas sozinho... Não, sozinho não. Tudo que é grande se constrói
com mais pessoas. Não é à toa que o fulano, e aí fala do nicho do cara, não é à toa que o fulano de tal tem resultado X. Você acha que ele trabalha sozinho? Você acha que ele faz sozinho? Você acha que ele tem alguém que faz ali nas coxas? Ou você acha que é um profissional? Ou você acha que é alguém que está numa mentoria, que está nos melhores ambientes e cursos? Então, faz o cara entender. Aqui, eu estou falando de expert bom. Se o cara é bom, já tem produto, já tem audiência, já tem autoridade, você precisa ter esse nível de conversa, porque você não está falando com o expert iniciante. Traz o cara para a realidade. Se você já conseguiu a reunião, que é o mais difícil, traz o cara para a realidade. É importante, você está na cara do gol para fechar, conseguiu a reunião, mas você precisa fazer o gol. Não adianta, senão não adianta. Legal. Além disso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha cola para ver se eu não deixei nada importante para trás, porque essa parte é muito importante. Tá. Legal. Aí tem outras questões também que podem ser colocadas, né? Se o expert falar assim, ó, por exemplo, legal, mas e se, pô, aí eu vou dividir, você já falou que não é dividir, é multiplicar, mas ele continua com aquela ideia, divisão, escassez, mentalidade de escassez. Fala, não, para com essa mentalidade de escassez, porque a ideia é multiplicar, igual eu já falei para você, multiplica por 5, por 6, por 7. Ah, mas eu não fiz isso ainda, Leandro, legal. Igual eu já falei que eu conheço casos, você está conhecendo um caso aqui agora, conheço casos de expert que já tinha lançado 40 vezes e junto com o lançador multiplicado por 5, por 6, por 7 vezes. Então, tira essa escassez e bora multiplicar. Se mesmo assim o cara falar, mas e se não der certo? Ó, quer saber? Se não der certo, você, como expert, e aí embora existam vários modelos, né, de negociação, até mesmo de contrato, enfim, eu recomendo que no começo, para faturar os primeiros 100 mil, você tire o maior risco possível do expert. Você fala, ó, e se não der certo, você vai ficar com a audiência, você vai continuar com o produto, você vai continuar com tudo. Só que veja bem, nisso aqui, nesse ponto, eu estou falando de você fazer pelo menos um teste de 2 lançamentos. Eu gosto de fazer um teste com 2 lançamentos. Tem gente que opera, né, que propõe um lançamento teste. Eu gosto de 2. E por que eu gosto de 2? Porque no primeiro lançamento, a pressão é gigante, é maior, costuma ser. Todo lançamento tem pressão, normal. Mas o primeiro, você tendo que dar o resultado ali, você vai fazer acontecer para dar. Mas você está conhecendo o expert, você está conhecendo muitas vezes a audiência, você está conhecendo o produto, você está conhecendo tudo. Então, no primeiro lançamento juntos, é como se você estivesse colocando o pé na água da piscina, do mar, de onde quer que seja. E eu falo isso, esse exemplo. O primeiro lançamento é para a gente colocar o pé na água. Depois de colocar o pé na água, e é óbvio que dando o melhor, aí você vai para o segundo. Já com o primeiro parâmetro. No primeiro, se é só um lançamento, às vezes você pode não ter referência de sazonalidade, você pode estar descoberto em relação a muitos pontos, eventuais pontos cegos, tá? Então é muito, muito, muito importante isso. Eu proponho 2 lançamentos teste. Ponto. É isso que eu proponho. Não estou dizendo que é regra, mas para mim é o que faz mais sentido. Legal. Além de você lidar com essa objeção, você bate na mesa e faz um desafio pro cara. Quer saber? Então eu vou te desafiar. Fala para ele, então eu vou te desafiar. Vamos fazer um teste. Porque o cara já está na reunião com você. Você já lidou com as objeções, você já detalhou, você já demonstrou, você já fez ele imaginar o quão bom pode ser para ele fazer a parceria com você. Qual é o risco que ele está correndo? Desafio o cara. Legal, vamos fazer um teste. 2 lançamentos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E você vai fazer, é óbvio, né? E faz um teste. Ué, que teste, Leandro? Aí tem vários tipos de teste, depende também do potencial do expert. Vai ter expert que vai fazer sentido você... Primeiro você ancora, sempre, ancoragem assim, no talo. Mas mesmo assim vai ter expert que vai ficar inseguro. E aí você pode descer um pouco o percentual. Fala, não, então vamos fazer o seguinte, é um teste e a gente desce. Se era, sei lá, se você ofereceu 70%, aí você vai para 50%. Se você ofereceu 50%, você fala, não, vamos fazer o seguinte, então, você está inseguro e tal, legal.
vamos manter os 50-50, só que nesse primeiro lançamento eu faço um investimento inicial. Não precisa ser muito, nem deve ser muito o valor, porque é para colocar o pé na água. Outro tipo de teste. Vamos fazer o seguinte, nesse primeiro lançamento a gente divide, né, 50-50, investimento e retorno, buscando a multiplicação. Toda vez que você falar de visão, você, na mesma frase, se possível, encaixa a multiplicação. A gente faz isso. E, ó, não deu certo, você vai ficar com toda a lista dessa captação, você vai ficar com o produto, vai continuar tudo igual. É um tipo de teste. Agora, se não der certo, dependendo do potencial, faz sentido até vocês investirem juntos e o expert ficar com um percentual maior. Ou até mesmo, dependendo do expert, em último caso, se você fizer um resultado expressivo no primeiro lançamento, mesmo que você não ganhe nesse primeiro, não estou falando que é o ideal, mas em último caso, vale a pena. Porque seja com esse expert ou seja com qualquer outro, você tem resultado para mostrar, resultado seu. E isso faz diferença. No começo eu também não tinha, mas hoje eu sei o quanto faz diferença, o quanto é mais fácil você encontrar e fechar uma parceria com o expert depois já tendo o resultado. Ah, é possível antes, Leandro? Ué, se não fosse possível, eu e tantas outras pessoas não teriam conseguido. É óbvio que é possível, mas é mais fácil quando você já tem. Então, em último caso, se você não conseguir uma negociação melhor e maior, fecha mesmo assim. Para o primeiro. Aí não recomendo fazer para os dois, não. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. 2 lançamentos. No primeiro, a gente investe junto, todo o retorno é seu. No segundo lançamento, parte desse retorno do primeiro aqui, a gente investe e aí já começa a retornar na nossa divisão, visando a multiplicação. Acabou. O cara não vai ter risco absolutamente nenhum. E ele tem essa preocupação, e essa é uma preocupação genuína. Porque tem muita gente também que está de olho. Pô, o cara teve um trabalho, o expert. É um trabalhão ser lançador, a gente sabe. Mas é um trabalho grande também ser expert. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar só sobre a divisão de responsabilidades, né? Das tarefas e tudo mais de cada um. Mas é isso. Então, como negociar o percentual financeiro na hora de fechar com experts que têm potencial de 100K, passa por todos esses elementos que eu quis trazer aqui para você nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários se fez sentido, o que mais fez sentido, o que você já usava, o que você aprendeu de novo. Na descrição desse vídeo vai ter também, se você está vendo no Instagram, vai ser na bio, no YouTube vai ter na descrição. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube e ativar a notificação, o sininho para receber lá todos os vídeos, né, futuros. E tem um formulário para caso você queira a minha ajuda pessoal para encontrar e fechar o expert, para você faturar os primeiros 100 mil, para você preencher. É uma consultoria gratuita. Então, eu vou analisar como é que os aspectos, tudo relacionado a isso, inclusive a mentalidade. A mentalidade, a sua lista, a sua forma, os seus critérios de selecionar o expert, como é que você está abordando esses experts e negociação e fechamento com o expert. Certo? Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.